Dois exemplos importantes de alcenos são o eteno e o propeno. Esses dois alcenos são utilizados na síntese do polímero polietileno e polipropileno, que são utilizados na fabricação de plásticos. E nós temos também os alcinos, alquinos ou hidrocarbonetos acetilênicos. Esses hidrocarbonetos, eles têm fórmula geral CnH2n-2. Então eles têm 4 hidrogênios a menos que os alcanos e 2 hidrogênios a menos que os alcenos. Isto devido à presença da ligação tripla. A nomenclatura dos alcinos segue a mesma nomenclatura dos alcanos e dos alcenos, mas o infixo, ao invés de an e en, vai ser in, indicando a tripla ligação. Assim como os alcenos, é necessário também indicar em qual carbono a tripla ligação aparece. Isto é feito numerando, indicando, pelo número a ligação tripla antes do infixo, assim como a gente fez também para os alcenos. Então, por exemplo, o alcino mais simples é o etino. Ele tem apenas 2 carbonos e 2 hidrogênios. Et, porque tem 2 carbonos, in, porque tem a ligação tripla. O etino, ele é um gás chamado também de acetileno, muito utilizado em maçaricos como combustível e também era usado antigamente nas lamparinas. Ele é obtido a partir da reação entre a água e o carbeto de cálcio. Nós temos também o propino, que é um alcino que tem 3 carbonos. Observe que nesse caso não é necessário numerar a tripla ligação, porque se a tripla aparecesse neste carbono, continuaria sendo o próprio um ino, tá? Porque a tripla estaria mais próximo do carbono da direita. Então, até 3 carbonos não é necessário numerar a insaturação. A insaturação ela é feita a partir de compostos que possuem 4 carbonos. Então, esse é o but-1-ino. Ele tem 4 carbonos e a dupla aparece logo na sequência do primeiro carbono. Esse outro exemplo, nós temos o pente-2-ino. Esse carbono é o número 1, o da direita, esse é o 2. E logo na sequência do carbono 2 aparece a tripla ligação. Esse daqui é o quinto carbono. Ele não pode ser o primeiro porque ele está mais longe da tripla do que o carbono da direita, que nós numeramos como sendo o primeiro carbono. E por fim nós temos também os alcadienos, que são hidrocarbonetos formados por 2 ligações simples. As ligações simples, elas podem aparecer de 3 maneiras distintas nos alcadienos. Então nós temos alcadienos acumulados, que são aqueles onde a dupla ligação aparece na sequência um do outro. Tá? Então nós temos nesse exemplo o buta 1,2-dieno. Buta porque tem 4 carbonos, 1,2 porque a primeira dupla aparece na sequência do primeiro carbono e a segunda dupla aparece na sequência do segundo carbono. Nós temos os alcadienos conjugados, que são aqueles em que a dupla ligação aparece alternada. Então nós temos uma ligação dupla, uma simples e uma dupla. Então esse composto é chamado de buta 1,3-dieno. Então logo na sequência do carbono 1, nós temos uma dupla e depois na sequência do carbono 3. Note que para esse composto eu poderia chamar esse carbono da direita de 1, que não ia fazer diferença na nomenclatura,
porque logo também no carbono 3 nós teríamos a dupla ligação. Se nós tivéssemos 5 carbonos, poderia sim aí ter diferença. Se nós tivéssemos um quinto carbono aqui, por exemplo, CH3, e aqui seria apenas CH, obrigatoriamente esse deveria ser o primeiro, tá? Porque se nós considerássemos esse primeiro, a dupla está mais distante. E nós temos os alcadienos isolados, que é quando as duplas estão mais distantes. Tem pelo menos duas ligações simples entre elas. Nesse caso, esse composto é o 2,5-dieno. Nesse caso também, tanto faz eu chamar esse carbono da esquerda de 1 ou esse da direita, porque a dupla ligação apareceria na sequência do carbono 2 para os dois lados. Se eu tivesse 8 carbonos, mais um à direita ou mais um à esquerda, aí nós deveríamos considerar o carbono mais próximo da dupla ligação. Os alcadienos, eles têm fórmula geral CnH2n-2. Então a fórmula deles é parecida com a fórmula dos alcinos. E como a gente viu anteriormente, o infixo é identificado pela sílaba dien. Então o carbono 1 sempre vai ser aquela que estiver mais próximo do carbono da dupla ligação, nesse caso com 3 tanto faz, e esse é o propadieno. Não precisa colocar prop 1,2-dieno neste caso, porque é redundante. Tanto faz eu começar do lado esquerdo ou do lado direito, esse composto se chamaria propadieno. Esse daqui é o penta 1,4-dieno. Nesse caso, eu posso chamar tanto o carbono da esquerda de 1 como o carbono da direita também de 1. O nome não seria modificado. Nós temos também os cicloalcanos, que são hidrocarbonetos fechados, monocíclicos, sem ramificação. Geralmente são classificados como cicloalcanos, ciclanos ou cicloparafinas. A fórmula geral é CnH2n, semelhante aos alcenos. Nos compostos orgânicos cíclicos, sem as cadeias laterais, o nome do composto é precedido pelo prefixo ciclo. Então, nós vamos utilizar sempre esse prefixo ciclo para identificar que a cadeia é fechada. Então, ciclo mais a quantidade de carbonos, mais o tipo de ligação, nesse caso, ligações simples, e o O indicando hidrocarboneto. Uma coisa interessante nos cicloalcanos, nos compostos cíclicos de forma geral, é que nós podemos representá-los por figuras geométricas. Então esse daqui é o ciclo propano, porque tem 3 carbonos. Aqui está errado o nome, é ciclo propano, prop, e não pentano. Ciclo propano. Este é o ciclo butano. Então, but porque tem 4 carbonos, ciclo porque ele é de cadeia fechada. Este é o ciclo pentano e este é o ciclo hexano. O ciclo hexano ele é bastante utilizado em laboratório. Ele é um importante reagente orgânico, solvente, né? E é um dos precursores aí, matéria-prima para a fabricação do nylon. Quando aparece ramificação num composto fechado, nesse caso, a cadeia principal vai ser o anel, e o grupinho que está pendurado é considerado uma ramificação. Então esse seria o ciclo hexano se não tivesse aquela ramificação. Como tem a ramificação, nós temos que nomeá-lo. Então é o metilciclohexano. Neste caso, não faz necessário indicar qual é o carbono que esta ramificação está, porque em qualquer posição que ele estiver, vai ser o primeiro.
Então, metilciclohexano. Este é o etilciclopentano, porque esta ramificação aqui é o etil. Tem 2 carbonos. Se nós tivermos 2 substituintes presentes, a gente faz a mesma numeração em ordem alfabética, que a gente viu para os alcanos, alcenos e alcinos ramificados. E a sequência da nomenclatura vai ser essa aqui então. O carbono 1, 2, 3. A gente vai sempre escolher o carbono 1 como sendo aquele em ordem alfabética, né, que vai seguir a ordem alfabética. Então, o etil, ele tem prioridade frente ao metil. Então, esse é o carbono 1 por esse motivo. E nós vamos fazer um movimento anti-horário aqui, porque se eu fizer um movimento horário, se esse for o carbono 1, esse seria o 2, esse o 3, esse o 4, esse aqui seria o 5. Então, seria mais distante do que fazer um movimento anti-horário. Então, dá prioridade para o movimento anti-horário neste caso. Então, a nomenclatura fica ciclohexano, e aí nós temos que levar em consideração as ramificações. Então, tem o 3-metil e tem o etil. Então, fica 1-etil, 3-metil ciclohexano. No caso, se a gente tiver 3 substituintes ou mais, a numeração acontecerá a partir do substituinte que conduza os menores números para as posições dos outros substituintes. Então, neste caso, se eu considerar o carbono 1 sendo esse daqui seria o 2, 3, 4, 5. Então, na nomenclatura, ficaria 1-etil 2,5. Então, por que a gente não deu prioridade para essa sequência? E começou aqui, ó, o carbono 1 aqui, porque essa vai ser a sequência onde nós teremos o menor número possível. Então, esse sendo 1, esse é o 2, etil, e o próximo metil ficará no carbono 4. Se nós começássemos esse como 1 na sequência esse 2, esse aqui seria o 3, né? Novamente, nós teríamos uma sequência maior. Então, sempre vamos dar preferência para a sequência que aparecer o menor número possível para as ramificações. Temos também os cicloalcenos, ciclenos ou cicloolefinas, que são aquelas hidrocarbonetos fechados que apresentam dupla ligação, e a fórmula geral deles é CnH2n-2. É a mesma fórmula dos alcinos. A nomenclatura basicamente é a mesma dos cicloalcanos, com a diferença do infixo "en". Da mesma forma que os cicloalcanos, eles podem ser também representados por figuras geométricas, mas mostrando a dupla ligação. Então, esse é o ciclobuteno, este é o ciclohexeno. Nesse caso, a gente não precisa numerar a dupla ligação, porque ela vai ficar redundante. O primeiro e o segundo carbono sempre vai estar nos carbonos que têm a dupla ligação. Quando aparece ramificação, aí nós temos que dar prioridade para a sequência que vai ficar o menor número possível para a ramificação. Então, sendo este o carbono 1, se nós seguirmos o sentido horário, a ramificação cai no carbono 3. Se seguíssemos o sentido anti-horário, esse seria o 1, na sequência o 2, 3, 4, 5. Então a ramificação cairia no carbono 5, se nós fizéssemos o sentido anti-horário. Mas como também a dupla sempre tem que estar entre o carbono 1 e 2, nós temos que seguir a sequência horária aqui. Este outro exemplo é bastante importante, porque eu poderia chamar este carbono de 1 ou esse aqui de 1. Se eu chamasse esse de 1, na sequência nós teríamos o 2. Então teria o 2-etil, 3, 4 metil. Então por que esse é chamado de 1? Porque se nós chamarmos ele de 1, a primeira ramificação já cai no carbono 1. Ó. Então é menor do que 2.
Então, note que a numeração obedeceu a regra dos menores números para a ramificação, tá? Como ele diz aqui, a outra ramificação teria os carbonos 2 e 4. Então, nós damos preferência para o menor, que neste caso é o número 1. Então, esse composto se chama 1-etil 5-metil ciclohexeno.